Iniciando aqui, muito obrigado pela presença de todos. Então, vamos discutir um pouquinho nessa próxima hora assuntos sobre futuro de ETS do Brasil, repercussões dessas decisões tomadas pela STF, como é que isso pode influenciar acesso a medicamentos no SUS e todo o ecossistema de ETS. Então, deixa eu só compartilhar ela, um minutinho. Então, primeiro agradecer ao apoio da PTC Therapeutics, da JCR do Brasil Pharmaceutics e da Adium, que estão viabilizando esse evento, assim como o apoio institucional da Febraharas e do IADS, duas instituições que também deram seu apoio e ajudaram na divulgação desse evento. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Maicon Falabinha, sou um dos sócios diretores da Inova Medical. Ela é uma empresa que faz atividades de pesquisa, educação e ATS, e nos últimos 24 meses prestou serviços para cerca de 2 dezenas de indústrias farmacêuticas, duas delas que estão apoiando, 3 delas que estão apoiando esse evento, a PTC, a JCR, a Adium. É importante colocar que patrocinadores e apoiadores não possuíram nenhuma influência na escolha dos palestrantes ou no conteúdo técnico da apresentação, e foi conferido aos debatedores total autonomia para expor suas visões. Sobre a Nova Médico, a gente tem 3 braços de atividades: uma parte de pesquisa, onde a gente desenvolve estudos de vida real, execução de ensaios clínicos, a Nova HTA, que promove, desenvolve documentos e presta consultoria na área de farmaconomia, TS, acesso ao mercado, e a Innova Education, que seria o nosso braço de educação, fornecendo cursos abertos e em conta. Introduzindo o tópico brevemente para aqueles que não estão muito familiarizados, nos últimos 2 meses a gente teve bastante movimento em relação a decisões do STF. Tudo começou com um julgamento de 2 recursos extraordinários, que é um recurso extraordinário, é um recurso que vai para o STF julgar quando se questiona uma decisão que viola a Constituição, e nisso teve 2 recursos paralelos, um do Rio Grande do Norte, um de Santa Catarina, que recorria à decisão de fornecer obrigatoriamente medicamentos fora da lista do SUS, não que esteja na Aname ou que não esteja incorporado na Conitec. Esses recursos extraordinários geraram 2 temas de repercussão geral. Então, temas são questões gerais decididas pelo STF, servem como padrão para todo o Brasil. Então, foram gerados 2 temas, o 1, 2, 3, 4, que define que, caso o judiciário determine o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa e não incorporados no SUS, primeiro, que a compra deve ocorrer pelo menor preço possível. Então, não se define mais pelo maior preço permitido, que seria o PMVG, mas o que vem em linha com práticas de mercado, e também define competência judicial, quem julga o quê, e orçamentário, quem paga o quê: União, Estado, municípios. E aí a gente tem também o tema 6, que define um pouco mais claro que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos fora da lista do SUS, exceto em situações excepcionais, desde que atendidos 6 critérios cumulativos estabelecidos pela STF. Vamos passar por eles. E essas 2 temas geraram 2 súmulas vinculantes. E a súmula vinculante é uma formalização desses temas, gerando uma regra obrigatória para que sejam seguidas pelos juízes, tribunais e órgãos públicos. Então, criou-se uma
jurisprudência de uma forma com uma maior formalidade e uma certa obrigatoriedade de cumprimento. O tema 123, que é associado à súmula vinculante subsequente no 60, define que as competências para o que vai ser julgado pela Justiça Federal, que vão ficar nos tribunais, e vai ser julgado pela Justiça Federal e custeado pela União, medicamentos cujo o valor anual do tratamento seja superior a 210 salários mínimos, e na Justiça Estadual, se for entre 7 e 210 salários mínimos, mas terá um reembolso da União de 65% das despesas e 80% se for oncológico. E junto tem um outro ponto relevante que o Judiciário deve garantir a compra do medicamento, caso aprovado, pelo menor preço possível, com base em valor proposto na inclusão no SUS e no preço pago em compras públicas. Então, de certa forma, define um pouco mais a questão de valores e não deixa a prática de mercado limitada. A CMED estabeleceria. E o tema 6 define que a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do SUS, e a decisão sobre a inclusão de medicamento deve ser feita pela Conitec, e em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamento desde que seja comprovada todas essas questões e o medicamento foi negado formalmente pelo órgão público responsável, e a decisão da Conitec de não incluir o medicamento no SUS é ilegal, ou que não houve pedido de inclusão, ou que houve demora excessiva em sua análise, que não há um outro medicamento disponível no SUS capaz de substituir o solicitado, que há evidências científicas de alto nível, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análise, de que o remédio é eficaz e seguro, e que ele é indispensável para o tratamento da doença e que o paciente não tem condições financeiras para comprar o medicamento. Então, para debater um pouco sobre esse tópico, a gente tem aqui a presença do ilustre Dr. Denizar Viana, das pessoas que iniciou a tese no Brasil, acho, uns 25 anos atrás, né? Professor Denizar, com quem eu já aprendi muito nessa minha trajetória, e ele esteve à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologias e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que é responsável pela Conitec de 2019 a 2020. E temos também o juiz federal Clênio Jeff Cruz, que é do Comitê de Saúde do CNJ e também é um dos membros, um dos representantes do CNJ junto à Conitec. Então, gostaria de passar primeiro a palavra para o Dr. Clênio, para expor qual que seria a sua visão sobre esses temas em relação a essas decisões do STF frente à justiça, ao direito individual. Se pudesse compartilhar um pouquinho as suas visões sobre essas decisões. Ok, obrigado, professor Maicon. Agradecer pelo convite, saudar o professor Denizar, enfim, todo esse tema aí de ATS, avaliação de tecnologia no Brasil. E, eu acho que essa decisão do Supremo, ela revela uma mudança cultural muito impactante, né? O judiciário brasileiro, ao longo dos últimos 20, 30 anos, estava acostumado a, a julgar e analisar casos individualizados, né, sobre saúde, sobre medicamentos, e isso se tornou, enfim, nos últimos anos, algo como o judiciário sendo um grande ator, né, e um grande formador de política pública de saúde no Brasil. Então, os juízes acabavam controlando tudo, muitas vezes sequer consideravam as decisões da Conitec, sequer consideravam as políticas públicas existentes, né, no âmbito do SUS,
Então, eu acho que tudo isso acabou fomentando o Supremo a rever esse tipo de entendimento, né? Em última análise, os juízes começaram a fazer mini licitação nas varas judiciais, nas unidades judiciárias, né? Então, independentemente de saber se aquele medicamento foi submetido ou não à Conitec, havia judicialização, os juízes consideravam, davam primazia ao direito individual de quem judicializou e, com uma alta taxa de sucesso, reconheciam o direito sem, muitas vezes, ingressar, né, com mais profundidade nas discussões sobre ETS, sobre a avaliação daquela tecnologia, né? E isso acabava, de certa forma, também fomentando a judicialização e, de outro lado, também, de certa forma, desmotivando a própria gestão do SUS. Então, me parece que esses foram os motivos que levaram o Supremo a mudar esse entendimento, né? Sem contar o alto número de processos judiciais, né? Atualmente são aproximadamente 800 mil processos envolvendo saúde pública e saúde suplementar no Brasil. É um número muito grande, né? Então, o Supremo, esses dois processos já estavam há um bom tempo pendentes de julgamento, e eu acho que a mudança do cenário ela não vem é, apenas uma mudança de cenário, né? Porque todos os ministros que compõem a atual composição do Supremo, todos eles votaram nesse sentido, né? Então, a composição atual foi unânime em definir esse novo cenário, né? Inclusive, transformou isso em súmula vinculante. Nós jamais tivemos súmula vinculante nesse tema da judicialização da saúde suplementar. Então, em relação a esse aspecto, além da questão da mudança drástica, né, da jurisprudência, ela foi uma mudança que veio de forma unânime, né, pelos ministros da atual composição do Supremo. E até uma observação interessante que quando se concluiu o julgamento desses dois processos judiciais, né, e houve a transformação nas súmulas vinculantes 60 e 61, o Supremo fez uma solenidade para celebrar a conclusão do julgamento desses processos. E isso, esse simbolismo, né, reflete exatamente o papel não é apenas simbólico, né, mas demonstra exatamente o sentimento dos ministros do Supremo no atual momento de efetivamente querer mudar, né? Então, aquilo que se tinha de um controle quase absoluto anterior do judiciário, agora vai para o lado extremamente oposto, né? O judiciário praticamente não vai mais controlar muita coisa. Então, se vai dar uma grande deferência ao SUS, se vai e claro, e isso carrega da mesma forma uma série de ônus e obrigações ao próprio Ministério da Saúde, ao próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, hoje o judiciário não pode mais analisar apenas o microprocesso, apenas os processos individuais. Ele tem que analisar o contexto geral, né? Ou seja, e principalmente analisar o que a Conitec avaliou, né? Qual é o entendimento da Conitec em relação àquele tema. E se não existiu entendimento da Conitec em relação ao tema, o juiz vai ter que analisar os requisitos previstos na legislação da forma como a Conitec avaliaria, né? Então, ou seja, hoje é um judiciário mais fiscalizador, né, da política pública e menos controlador, menos interventor, né? Então, um judiciário que respeita mais a, a atuação da política pública do SUS portanto, isso vai gerar um olhar, né, e uma pressão muito maior para o próprio sistema de saúde, né? Então, e com isso, uma série de questões, uma série de consequências, né, de ampliação de política nacional, de priorização dos temas relacionados à saúde, e, enfim, por uma série de consequências, uma pressão social muito maior, porque se o judiciário fecha a porta, automaticamente se vai exigir muito mais do Ministério da Saúde. Então, eu acho que essa é a minha leitura inicial desse novo cenário, ou seja, né, uma transformação muito grande. A gente tem muita dúvida ainda, porque efetivamente o judiciário estava acostumado nos últimos 20, 30 anos a seguir um caminho e agora mudou totalmente, né? Então, no próximo ano, nos próximos anos, é que a gente vai ter efetivamente
os efeitos, né, das consequências desse novo cenário. Então, acho que esse é o novo desenho institucional que se tem com essas duas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Antes de passar para o doutor Denizar, só lembrando, né, nosso artigo 196 da Constituição, a gente sempre se lembra da primeira parte, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas aí tem uma vírgula e depois vem a parte garantida mediante políticas sociais e econômicas e talvez o que a gente teve nesses últimos 20, 30 anos foi uma visão muito mais voltada para o indivíduo e não tanto voltado para o comum. Me corrija, doutor Clênio, e talvez venha-se a balancear algumas dessas distorções. Costumo falar que judicialização ela não é boa ou ruim, na verdade, ela tem seu espaço e quando ela está existindo é porque existe algum gap, existe algumas necessidades, mas a judicialização em si ela é ineficiente. Então, de certa forma, não gosto da frase que temos que combater a judicialização, não, temos que entender e temos que achar soluções e achar alternativas para que haja sustentabilidade para o sistema, mas que não prejudique o paciente, que não fira direitos individuais. Então, acho que é importante colocar nesse ponto. Mas gostaria de ouvir o doutor Denizar e o papel de acadêmico profissional de ATS e gestor público. Qual que seria teu ponto de vista a partir da ótica de ATS, de gestão pública e da saúde pública, sobre essas decisões do STF? Senhor Denizar. Boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer o honroso convite da Inova Medical. Para mim é uma honra compartilhar esse espaço com o Dr. Clênio e o Dr. Maicon sobre um tema da relevância como esse. Sem dúvida nenhuma, eu acho que eu vou aproveitar as tuas palavras, Dr. Maicon. A judicialização, ela é um direito, judicializar, não é um direito, um acesso a cuidados de saúde, é um direito do cidadão brasileiro. O grande problema é que isso, ao invés de se tornar exceção, ele tornou-se a regra, principalmente em algumas áreas terapêuticas. Isso causou uma distorção para o sistema de saúde, seja ele público ou privado, e também não foi um gerador de mais equidade, muito pelo contrário, de iniquidade, porque também quem tem acesso ao judiciário acaba sendo uma parcela mais favorecida da população. Agora, isso aconteceu reflexo de falhas no processo regulatório, da discussão de financiamento, tudo isso acabou levando com que o sistema também procurasse alguma forma de coexistir diante de alguns gargalos, enfim. Mas isso é fato. O ponto positivo é que essa decisão do STF ela começa a organizar esse processo, a tentar mitigar essa judicialização que acaba levando a resultados de saúde inadequados e comprometendo toda a questão orçamentária. Então, o ponto de partida ele é muito positivo. Como falou o Dr. Clênio, sinaliza um outro momento que vai deflagrar uma série de mudanças regulatórias. O sistema vai ter que se organizar para isso. E eu gostaria já até de pontuar algumas questões que eu acho que foram fundamentais nesse processo. Primeiro, empoderar uma autoridade regulatória, no caso a Conitec. Isso é fundamental e a gente tem que discutir isso. Que papel, que tamanho, que autonomia a Conitec tem que ter a partir de agora para lidar com esses desafios. E quando a gente fala de Conitec, tem que lembrar que existe um outro sistema, que é o sistema suplementar, que está muito alinhado com tudo isso. A gente vai discutir isso também ao longo da nossa discussão. Uma outra questão fundamental é começar a definir as responsabilidades financeiras. A gente sabe que a União é que tem maior capacidade de suportar o impacto judiciário da judicialização, e isso foi muito bem colocado também, conforme a tua apresentação inicial, quais são os níveis de compromisso de acordo com as demandas. Isso é fundamental e importante. E definir, a partir do momento que há a necessidade de uma excepcionalidade, quais são os critérios. Mas nós temos muitos desafios nisso, porque, para citar um de entrada, quando a gente começa a pensar em exigir uma evidência de alta qualidade,
nós estamos lidando com áreas terapêuticas cada vez mais frágeis nisso aí. Quando a gente olha o top 10, top 5 de medicamentos que são judicializados no Brasil, nós estamos falando de doença rara, nós estamos falando de determinadas neoplasias muito nichadas, onde o registro acontece em fase 2, na agência regulatória, na Anvisa, o FDA, a agência europeia, onde as evidências são frágeis, muitas vezes nós não temos esse rigor dos ensaios clínicos controlados randomizados, isso é fato. Então, nós vamos ter que lidar, a exemplo do que o mundo está fazendo esse questionamento, o Dr. Michael é cardiologista como eu, a medicina baseada em evidência, ela nasceu na cardiologia, porque a cardiologia tinha os grandes trials, eram ensaios clínicos com 20 mil pacientes, onde a gente consegue realmente ter uma precisão dos resultados muito boa. Não é mais a realidade. Então, nós estamos num outro setor, num outro momento, que vai exigir também, por parte dessa nova mudança que o Dr. Clênio comentou, um novo ajuste, a exemplo do que a Europa está fazendo. A Europa tem um trabalho muito interessante com os países membros da União Europeia, chama-se Impact HTA, da sigla de Health Technology Assessment, na tentativa de definir prioridades. Nós nunca vamos ter orçamento para tudo, isso é a realidade, e temos que fazer as escolhas, baseadas nas prioridades da população, nas necessidades não atendidas, na carga de doença. E isso tem que ser pactuado com a sociedade de uma maneira geral. É a maneira que a gente legitima o processo decisório é incluir todos os pontos de vista dentro desse processo. E há métodos hoje que estão sendo utilizados para que a gente ganhe mais transparência nesse processo. Mas, como ponto de partida, foi um grande avanço esse movimento do STF para colocar luz nessa questão e trazer soluções para o sistema de saúde. Muito obrigado. Concordo nessa visão, talvez não seja a melhor solução, mas é uma solução inicial, é um começo e talvez a gente vá ver bastante mudanças a partir daqui. Colocar todos que podem fazer perguntas pelo Q&A no link do webinar e eu seleciono algumas para fazer aos palestrantes. Se a gente começar com uma para o Dr. Clênio e em especial esses critérios definidos pela súmula vinculante 61 sobre quais é que são as excepcionalidades, e uma delas parece bastante forte para mim. A justiça só pode determinar o fornecimento de um medicamento recebido pela Anvisa, mas não incorporado no SUS, se a decisão administrativa da Conitec for considerada ilegal. Pode explicar um pouco melhor o que seria ilegalidade no processo? Se eu posso entender como ilegalidade uma certa negligência, não foi considerado aspectos relevantes mencionados na submissão do pedido de curação em consulta pública, ou erros no julgamento de evidência ou da custo-efetividade, ou às vezes alguma avaliação que possa ser controversa, mesmo seguindo os ritos processuais. À luz do direito, o que é que configura ilegalidade? Poderia comentar um pouco sobre isso, Dr. Clênio? Sim, bom, eu acho que bom, vamos pegar o que o judiciário vinha fazendo, né? O judiciário, nesses processos judiciais, os juízes consideravam basicamente a prescrição do médico assistente, né? Então vinha lá a prescrição e a maioria dos juízes considerava o conteúdo da prescrição médica, né? Num segundo momento se criou um NATJUS, que é o órgão, né, um núcleo de apoio técnico ao judiciário, em que muitos juízes o judiciário pode solicitar a esse núcleo uma nota técnica, né, um documento dizendo se efetivamente tem evidência, se não tem evidência científica aquele medicamento que foi judicializado. Só que o uso do NATJUS ele não era obrigatório. Agora, com a decisão do Supremo, se o juiz for julgar procedente o pedido ou conceder a tutela de urgência, ele precisa previamente ouvir o NATJUS. Então, antes ele era facultativo, agora o NATJUS passa a ser obrigatório. Então, isso aqui é uma questão interessante para não deixar o juiz na mão da prescrição do médico assistente. Esse é o primeiro aspecto. Bom,
Além disso, de ter que ouvir, né, o Natijus, o judiciário precisa também reconhecer, fazer o controle de legalidade, né? Eu acho que esse é o aspecto principal, né? Ou seja, o que dentro da política pública ou do órgão competente no Brasil, não é a agência, mas do órgão competente no Brasil para fazer essa análise, qual foi o entendimento dele em relação àquele medicamento, né? Então, ou seja, eu estou tirando a discussão inicial, né, que os 18 mil juízes do Brasil poderiam considerar ou o artigo 196, que o professor Michael mencionou, a primeira parte da Constituição, ou a prescrição do médico assistente, julgar o processo tão somente com base nisso, para agora o juiz efetivamente analisar o que foi entendimento da Conitec. Então, ele só vai poder superar o entendimento da Conitec se ele encontrar alguma ilegalidade. Eu não vi ainda, tá? A decisão é muito recente, a gente tem aí aproximadamente 2 meses. Como se trata de uma súmula vinculante, de 2 súmulas vinculantes, e essa é uma outra diferença, é importante explicar para quem não é da área do direito. Antes, para recorrer de uma decisão de um juiz, você tinha que ir para o tribunal de segundo grau, depois ir para o STJ e depois de 4, 5, 10 ou 15 anos ir para o Supremo Tribunal Federal. Agora, qualquer decisão de qualquer juiz do Brasil pode ser submetida imediatamente ao Supremo Tribunal Federal por um instrumento chamado reclamação. Então, essa é a grande revolução do ponto de vista do impacto da súmula vinculante. E todos os dias o Supremo tem analisado reclamações ajuizadas em face de decisões proferidas pelos diversos juízes do Brasil, né? A decisão do Supremo é recente, então começou a ser controlada, né? O ponto não encontrei, né? Eu até atualizei minha pesquisa antes de entrar aqui, nenhuma decisão ainda do Supremo avaliando ainda com profundidade esse controle de legalidade. Então a gente pode imaginar de que forma que isso pode ser feito pelos juízes, né? O controle de legalidade, basicamente, ele se dá de 2 formas, numa perspectiva formal e numa perspectiva material. Do ponto de vista formal, o juiz vai considerar o processo administrativo lá no âmbito da Conitec, né? Ou seja, a Conitec observou os requisitos previstos lá na Lei 8080, né? O prazo que ela tem para fazer a avaliação de 180, prorrogáveis por mais 90 dias, observou os princípios, né, da publicidade, ou seja, são questões formais. Tanto é que a Lei 8080, quando trata desse tema lá e direciona para a Conitec, diz, olha, Conitec, você tem requisitos formais e, inclusive, se aplica a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, agora, essa lei certamente vai ser controlada de uma forma muito maior, porque a Conitec precisa observar essa formalidade. Então, se por acaso ela não observar, né, a parte que se sentir prejudicada, ou o cidadão, quando ele for postular, ele já pode imediatamente dizer, olha, a decisão da Conitec foi ilegal, ou o entendimento da Conitec, né, foi ilegal, porque não observou o rito, né, previsto na legislação. Inclusive, isso é causa de pedir, ou seja, não é só o juiz que vai ter que enfrentar. O advogado, né, ou o defensor público, ou o Ministério Público, quem vai patrocinar a ação já precisa apontar isso na petição inicial, e isso anteriormente não era exigido. Bom, então, aspecto formal. Além do aspecto formal, nós temos os aspectos materiais. Basicamente, os aspectos materiais que a Conitec precisa considerar são aqueles previstos no artigo 19q da Lei 8080, que é analisar a evidência científica e fazer avaliação econômica. São os 2 requisitos. Então, suponhamos, a Conitec avaliou lá fez a avaliação, análise da avaliação econômica, da análise de evidências, mas, eventualmente, ela aplicou de uma forma equivocada algum entendimento ou desconsiderou algum aspecto de fundo, algum aspecto quanto ao conteúdo, né? É muito difícil, mas a parte, né, o advogado ou quem judicializar vai ter que identificar isso e colocar na petição inicial. Outra possibilidade por exemplo, a Conitec analisou, mas a análise da Conitec foi em 2018. E, posteriormente, na época, entendeu que não havia evidência suficiente. Posteriormente, sobrevieram novas evidências. Então, o advogado precisa colocar esse novo cenário.
né? Então, isso é um aspecto que pode ser considerado. E o outro ponto é a avaliação econômica, o que também é muito difícil de impugnar na via judicial. Por quê? Porque, como regra, os advogados, Defensoria Pública, e Ministério Público não tem know-how, capacidade técnica de fazer a avaliação econômica do ponto de vista, né, da diferença do que já existe, já está incorporado em relação ao novo, né, fazer análise de quali, uma discussão de custo-efetividade. Então, ou seja, a declaração da ilegalidade, hoje, no atual cenário, ela pode existir, mas ela é de uma dificuldade, de um grau de dificuldade muito grande por conta exatamente desse fechamento do que o Supremo fez. Se for encontrado, né, o processo judicial pode ser individual, daquela pessoa, né, que encontrou essa ilegalidade, e postular individualmente o medicamento e incluir essas ilegalidades, ou é possível também uma ação geral, né, de anulação do ato administrativo, do entendimento lá da Conitec, o que historicamente não foi feito, né? Mas em tese também é possível, porque do ponto de vista dos atos administrativos, o judiciário, em geral, também faz o controle dos atos administrativos. Então, na verdade, esse é o novo cenário. A gente não vai mais controlar a prescrição do médico assistente. O que vai ser controlado é efetivamente a política pública e a legislação, o cumprimento ou não da legislação. Então, é algo muito difícil, por quê? Porque historicamente a gente não estava acostumado. Então, o cenário é exatamente esse, ou seja, uma mudança muito grande que, nesse momento, causa uma dificuldade muito grande para entender e, de certa forma, dá um grande poder. Acho que só para concluir, na linha do que o professor Denizar trouxe, sim, nós temos uma agência agora empoderada, praticamente uma super agência, e vai caber dela também, né? Fundamentar sempre da forma mais aprofundada, porque se tiver deficiência de fundamentação, por exemplo, o juiz pode reconhecer a nulidade, né? A fundamentação necessária é um requisito do ato administrativo. Então, se esse ato administrativo tiver alguma deficiência, ele pode ser anulado, mas isso precisa ser apontado de uma forma técnica, já pela parte que vai judicializar. E volto a dizer, historicamente a gente não tinha isso. Então, esse novo cenário é de muita novidade que a gente ainda não conhece, né? Portanto, eu acho que há uma dificuldade muito grande nesse sentido de se reconhecer, nesse momento inicial, a ilegalidade ou as ilegalidades do que é produzido pela Conitec. Então, nesse contexto, entendendo, a ilegalidade é muito mais processual, mais de rito, do que em si técnica. Por exemplo, tu tens a parte de julgamentos, se isso é custo efetivo ou não, se esse é um impacto orçamentário alto ou não, se isso é uma evidência robusta ou não, que são passíveis muito mais de interpretação. Pelo que entendi, um julgamento que pode ser inadequado, ele não configura ilegalidade. Ou o meu entendimento é errado nessa linha? Não dá para genericamente mencionar isso, né? Do ponto de vista formal é muito fácil, né? Porque o rito está previsto na legislação. Agora, do ponto de vista material é muito mais difícil, né? Até porque o Supremo disse, olha, o juiz não pode controlar o mérito da decisão da Conitec, né? Então, se ela analisou efetivamente, olha, as evidências ali, eu entendi, a Conitec entendeu que não eram suficientes a ponto de justificar a incorporação, eu não posso passar por cima dessa decisão da Conitec, desse entendimento da Conitec. Agora, por exemplo, a decisão do Supremo, né, a súmula vinculante 60, diz que eu posso me aprofundar se o ato for discricionário, né? Então, suponhamos, vamos lá supor, a Conitec vem lá e diz, olha, tem evidência, a avaliação econômica é bom, mas é muito caro, eu não quero incorporar, né? Isso aí pode ser considerado discricionário, eu não sei, mas em tese pode ser discricionário. Então, eu tenho que pegar todo o histórico das decisões, dos entendimentos do Conitec e verificar, ó, existe alguma lógica, né? Ou a Conitec adotou um entendimento isolado aqui, muito diferente daquilo que historicamente já vinha adotando. Né? Ou seja, então, essa postura da Conitec também ela vai ter que manter essa coerência. Né? Então, ou seja, e o Supremo foi muito claro nisso, ato de mérito,
o juiz não pode anular. Agora, quando se tratar de ato discricionário, aí o juiz pode fazer esse controle. Então, isso só o tempo a gente vai conseguir avaliar, né, o que vai se inserir no contexto de ato discricionário e o que vai se inserir no contexto de ato de mérito. Sim, não, muito obrigado. Acho que talvez uma consequência que a gente pode ter é uma necessidade de fortalecimento dos processos e de ATS. Talvez isso seja uma repercussão bastante positiva e indo nessa linha. A gente tem uma pergunta aqui para ambos e junto, Mírcia Guimarães fez um questionamento do Dr. Denizar, se poderia explicar aqui sua posição sobre a criação de uma agência única, com os prós e contras em relação à sua ótica, mas junto gostaria de perguntar para ambos, e é um gancho nessa questão, a preocupação com governança. E hoje, e como isso pode definir ou afetar no processo de tomada de decisão. Então, apesar da Conitec ele ser um órgão técnico, tem a nomeação de membros de forma política, a gente tem a maioria absoluta do plenário com um vínculo direto ao executivo, seja Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMS, que, por sinal, eles são os principais afetados pelos custos da judicialização. Então, no mesmo momento que a gente tem o ônus da judicialização caindo pelo executivo, a decisão de barrar essa judicialização indiretamente está subjugada ao executivo. Então, ao momento que o STF, através da súmula vinculante 61, define como soberana a decisão da Conitec, conferindo certos superpoderes para o executivo na questão de oferta de tecnologias, ao mesmo momento que enfraquece o judiciário. Como vem essa questão da governança, da própria governança da Conitec, falando em SUS, e da legitimidade do processo de tomada de decisão, e quais seriam críticas e direcionamentos para essa parte? Talvez o Dr. Nizar, se pudesse começar comentando um pouquinho nesse ponto. Não, esse ponto é um ponto crítico, até porque, para legitimar esse processo decisório, você tem que ter um balanceamento desses. A sociedade tem que estar bem representada nesse processo. E, historicamente, houve muitos avanços, realmente, desde 2011 da Conitec. A Conitec avançou muito nos processos, na transparência, na participação social. Mas, como a ATS ela é muito dinâmica, nós temos que estar cada vez mais refinando diante dos desafios agora de terapias avançadas, porque é uma outra lógica. E, nesse quesito específico da representatividade, é muito importante que a gente faça essa revisão, encontre dentro dos exemplos exitosos de outras agências no mundo, que o NICE, a agência canadense, australiana, que tiveram maior representatividade desse processo para representar a indústria, organizações de paciente, o regulador, o pagador, as sociedades médicas de especialidade. Isso tem que estar muito bem balanceado para que a gente possa avançar nisso. Eu acho que essa decisão do STF vai deflagrar também essa construção, esse aperfeiçoamento. Um ponto importante também, que foi fruto até da discussão, e até um exemplo que o Dr. Kleino comentou assim, com muita pertinência, se a decisão da Conitec ela é baseada numa incapacidade de pagar, tem evidência, é custo efetivo, mas o impacto orçamentário ele é desproposital. Essa é uma outra coisa que a gente tem que ter transparência. Nós não temos esse dado. Qual é a capacidade de se incorporar? Isso tem que estar claro. É a nossa capacidade. Qual é o orçamento que nós temos a cada ano para a incorporação? Isso tem que ficar claro para a sociedade. Essa transparência é fundamental. E eu penso que essa evolução ela vai acontecer diante da posição do STF. Foi feita a pergunta em relação à agência, nós chamamos de Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde, mas agora todo mundo chamando de agência única. Qual é a motivação disso? Primeiro, dar celeridade ao processo. O maior case de sucesso desse país
incorporação foi no tratamento da hepatite C. Quando o governo alinhou o registro na Anvisa, o preço na CEMED e a incorporação na Conitec de uma maneira muito mais célere, isso nós conseguimos, o Brasil conseguiu um dos menores preços internacionais para um tratamento que revolucionou essa condição, a hepatite C, e isso foi possível nesse alinhamento. Hoje nós temos segmentado a Conitec do processo do CoSaúde, isso gera retrabalho, isso acaba onerando mais o processo, trazendo mais lentidão, o que acaba sendo um motor para mais judicialização. Nós temos uma oportunidade, unificando processos, otimizar isso. Uma outra questão fundamental é dar mais independência disso, independência técnica. O processo de avaliação tem que ser técnico. A decisão pode ser até política, mas o que sai, o produto técnico, ele tem que ser essencialmente técnico. E isso exige independência, uma agência independente. Nós tivemos, durante a pandemia, exemplos de interferências na Conitec, na discussão do kit Covid. Nós não podemos ficar à mercê de decisões técnicas sofrendo interferência. Então, nós temos algumas sinalizações, a exemplo do mundo inteiro. O mundo inteiro é uma agência para avaliar o sistema. Aqui, e aí uma questão importante para a gente discutir, inclusive, com a indústria. Temos que discutir um preço de entrada no país. Podemos até discutir confidencialidade de preço, a exemplo de alguns países produzem, porque isso é importante. A indústria quer garantir a confidencialidade na negociação, mas nós temos que discutir isso, porque não dá para ter uma discussão de preço num setor, no outro, e no sistema suplementar, por exemplo, ele é muito heterogêneo. Nós temos desde uma seguradora de 3 milhões de vidas até uma operadora com 10 mil vidas que tem um poder de compra muito menor. Então, esses são pontos, claro, de forma muito superficial, que sinalizam que se a gente conseguir unificar esse processo, o ganho para a sociedade, o ganho no processo, talvez seja superior a esse modelo fragmentado atual. Você até pode pensar em um segundo webinar só falando sobre potenciais de uma agência única, ou, se não isso, uma uniformização maior de processos e sinergias. A gente tem realmente CoSaúde, CEMED, Conitec, às vezes fazendo as mesmas coisas. A gente sabe que em ATS uma coisa que falta bastante são recursos humanos, né? Então, acho que todas as questões... Só se me permite uma complementação, e na verdade não complementação, mas na linha do que o professor Denizar trouxe, né? Me parece que o que o Supremo quis fazer é efetivamente permitir que a Conitec possa ter mais poder de, inclusive, negociação também. Porque, de um lado, se eu tenho aí 5, 6, ou 10, ou 15, ou 20, ou 50 juízes no Brasil que dão decisões de um medicamento que ainda não foi submetido ou que está em submissão lá na Conitec, o cenário de negociação vai ser na hipótese de existência de evidência científica, na hipótese de uma avaliação econômica, né? Então, se não tem nenhuma decisão proferida por nenhum juiz do Brasil, eu acho que muda o cenário de negociação. Então, e o próprio Supremo colocou isso na decisão, né? Então, não é nenhuma opinião minha, é um fundamento do entendimento da decisão. E, inclusive, o Supremo foi mais. É o seguinte, olha, se houve a negociação de preço e esse preço foi apresentado, né, na via judicial, esse preço deve ser cumprido, né? Então, tudo isso é algo que historicamente não havia debate e agora o Supremo coloca expressamente na sua decisão. Então, ou seja, muda para todo mundo, e eu acho que esse é o ponto do novo cenário que a gente tem. Não, acho bem importante esse ponto, talvez vendo quais que seriam as consequências para a ATS nisso. Acho que, para falaste, Glenn, comentaste, Denizar, será que essas decisões do STF não podem ter um efeito negativo no processo de submissão e negociação? Por exemplo, principalmente no contexto de alto custo. Será que isso não vai coibir a submissão de novos pedidos de incorporação, pelo menos de uma negativa? E o segundo, a questão de não praticar descontos ao ente público, seja em contratos com DELOG, seja em tomadas de
uma vez que o PMVG, preço máximo de venda ao governo, deixa de ser um balizador para vendas judiciais. Então, talvez por esse outro ponto, que é que entendem que pode ser efeitos negativos para o ecossistema de ATS e essas decisões do STF. Muito boa a tua pergunta, e realmente nós temos que ser responsáveis em garantir esse equilíbrio entre o incentivo à inovação, que a indústria faz, que é parte do negócio dela, o risco, e, ao mesmo tempo, garantir o acesso da população àquelas tecnologias que mudam realmente a história natural da doença. Esse equilíbrio ele é fundamental nesse processo. Nós temos que, de certa forma, entender o Brasil, só a compra do SUS, quando você compara com o sistema de acesso universal, é a maior compra centralizada que tem. Isso é um poder de compra enorme. A indústria já tem uma história, já negocia lá. Vou pegar o NICE como exemplo. Negocia com o NICE, entrou, o NICE tem todo um critério para definir o que é preço custo efetivo. E agora, tem uma particularidade que a gente comentou. Existe uma confidencialidade do preço final, que isso é importante para a indústria, porque tem uma contaminação. A gente não pode comparar o mercado aqui na América Latina, o Brasil, com o Paraguai, com o Uruguai, pela escala. Existem particularidades do nosso mercado, que seria muito interessante. Talvez a indústria fosse até mais avançasse mais na negociação se tivesse esse requisito de confidencialidade, que eu acho que tem que ser colocado também para a nossa discussão. Agora, a gente tem que ter essa responsabilidade. Agora, é fundamental a gente entender que o sistema, e aí colocando o chapéu do Ministério da Saúde, ele está ali para negociar e garantir o acesso da população. Aquilo que faz a diferença, que tem evidência, que é custo efetivo, ele tem que brigar e está no papel dele. E a indústria tem que encontrar os caminhos também de equilibrar isso. Essa discussão de internacional, né? A OMS já tem o programa do Fair Price, a discussão de conseguir equilíbrio nisso. E eu vou colocar aqui, até de forma provocativa, a China vai fazer uma revolução nisso aí. Que a China está produzindo terapia gênica, terapia celular, está publicado na Economist, por um valor décimo do valor do que as Big Pharma estão produzindo. O que está acontecendo? A gente sabe que existem aspectos de discussões regulatórias, mas nós temos que trazer essa discussão no âmbito até superior à discussão nacional, uma discussão internacional, que tem que ser conduzida pela OMS. A gente tem que continuar garantindo o estímulo, o incentivo à indústria para a inovação, mas tem que garantir também o acesso. Isso não tem resposta fácil para isso, mas a gente tem que avançar. Professor Michael, bom, eu vou dar minha contribuição também à luz, né, a minha experiência dos processos judiciais e a experiência do professor Denizar é mais em gestão, né? Mas se nós analisarmos a decisão do Supremo, por exemplo, hoje, do ponto de vista para doenças raras e doenças ultra raras, é quase impossível um juiz do Brasil conceder uma ordem judicial para determinar o SUS entregar um medicamento dessa natureza, uma terapia gênica, uma terapia avançada, porque o Supremo exige esses altos níveis de evidência científica, e como regra, a gente não tem, né? Então, se eu considerar esse ponto de vista, a única forma de dar acesso é pela via da incorporação, pela via da Conitec. Porque a via judicial, nesse sentido, está totalmente fechada. Está totalmente fechada. E o Supremo, nesse aspecto aqui, ele foi muito claro, porque ele não excepcionou. Se ele tivesse colocado uma exceção, salvo doenças raras ou ultra raras, né, mas ele não colocou. E essa é a grande questão, porque a súmula vinculante, eu não posso fazer interpretação extensiva. A interpretação de uma súmula vinculante é literal. Porque não é o juiz que está decidindo, o Supremo já decidiu a questão, eu só vou aplicar. Então, o que eu vou aplicar é isso, eu tenho que, me mostre um alto nível de evidência científica, eu tenho que ter aí um ensaio clínico randomizado. Se não tiver, infelizmente, eu não posso entregar. Então, se eu não posso entregar, a porta do judiciário está totalmente fechada. Qual é a outra porta, unicamente viável, é por intermédio da Conitec. Então, nesse sentido,
né? Nesse sentido, a realidade é essa. Então, agora, do ponto de vista do mercado, eu não sei, porque aí, claro, aí é a indústria que vai avaliar. Agora, fazendo a interpretação da decisão judicial, esse foi o recado que o Supremo deu, né? Então, ou seja, se é para dar, tem que dar para todo mundo, né? Então, essa é a linha que o Supremo adotou na interpretação da decisão. Perfeito. Acho que, aproveitando aqui, respondendo uma questão da audiência, que hoje as tecnologias estudadas pela Conitec de Saúde são exclusivamente de vinda de demandas externas, principalmente de vinda da indústria, que falta para que esses órgãos passem a priorizar temas de interesse público, a exemplo de outras agências de ATS. Talvez fazendo mais uma correção, acho que foi uma evolução bastante grande da Conitec nos últimos anos. Hoje, cerca de metade das demandas são demandas internas. Muitas vezes, elas são derivadas de atualizações de PSDTs e onde vem necessidade em saúde pública de avaliar novas tecnologias. Então, acho que esse movimento ele já está acontecendo e assim a pressão acaba sendo muito mais, ou se equilibrando, não a pressão de demanda de mercado, mas sim a demanda de necessidade do sistema de saúde. A gente está se encerrando, gostaria ainda de fazer uma pergunta que talvez seja bastante pertinente, o quanto que essas decisões elas podem influenciar ou influenciam na saúde suplementar. Quando a gente fala em saúde, não é só SUS. Quando a gente fala em saúde no Brasil, não é só o Ministério. A gente tem um papel importante da saúde suplementar e também é importante que a saúde suplementar seja sustentável, quanto que essas súmulas vinculantes podem ser extensíveis ou ser usadas como jurisprudência para decisões na saúde suplementar. Bom, o Supremo ele foi expresso, professor Maicon, em mencionar que vale para a saúde pública, né? Então, como eu mencionei, do ponto de vista jurídico, essa é a interpretação. Vale, o argumento jurídico só vale para a saúde pública e mais, só vale para medicamento. Só que é uma questão interessante, porque, claro, e aí depende da capacidade técnica de cada um, porque do ponto de vista sanitário, né? Se eu trouxer argumentos sanitários, tem lógica eu dizer, olha, na saúde pública eu só preciso de um alto nível de evidência científica, e na saúde suplementar eu posso qualquer coisa, basta a prescrição do médico assistente. Né? Do ponto de vista de fundamento das boas práticas de evidência científica, enfim. Então, eu acho que o próprio Supremo, e olha que interessante, porque mesmo que o Supremo tenha feito esse esclarecimento na decisão, ontem foi publicada uma reclamação de relatoria do ministro Dias Toffoli, em que ele diz o seguinte, olha, o Supremo disse que, do ponto de vista jurídico, só vale para medicamento, só vale para medicamento. Só que ele mesmo disse, olha, do ponto de vista sanitário, os argumentos podem ser utilizados para outras áreas também. Ou seja, prótese, órtese, outros produtos, outras tecnologias em saúde. Então, é uma decisão publicada ontem, em uma reclamação, né, que foi levada ao Supremo na discussão do cumprimento da súmula vinculante 60 e da súmula vinculante 61. Então, ou seja, é a indicação clara de que o Supremo dá essa diretriz, né, principalmente com a decisão de ontem do ministro Dias Toffoli, dizendo, olha, em tese, os argumentos sanitários a gente pode analisar em qualquer ambiente, em qualquer cenário, inclusive na saúde suplementar. Agora, os argumentos jurídicos, né, não é possível, por exemplo, né, o juiz lá, discussão sobre o plano de saúde, dá uma liminar, ou julga procedente, e aí apresentar uma reclamação no Supremo. Olha, ele descumpriu. Não, nesse ponto não. O que a gente está aqui é discutir não o argumento jurídico, mas o argumento sanitário. Então, nesse sentido, em tese, há essa repercussão, com essas limitações do ponto de vista jurídico. O Michael, eu vejo um reflexo do ponto de vista operacional importante na saúde suplementar também. Se a gente olhar no tempo, desde 2022, com a assinatura da lei, que mudou, né, o que os juristas chamam do rol, que ele deixou de ser um rol taxativo para ser um rol exemplificativo, hoje é automático. Entrou na Conitec, em 60 dias já tem que ser disponibilizado pelas operadoras. E ainda há outro quesito, quer dizer, se é incorporado numa outra agência de avaliação de tecnologia, que tenha notoriedade
automaticamente também, para a saúde suplementar, passa a fazer parte do rol de produtos e procedimentos. E ainda tem um terceiro quesito, se houver uma demanda, e aí pode ser uma demanda médica, justificando com estudos, o que deixa bastante fragilizado esse processo, cria esse vácuo que perdeu-se muito da qualidade do processo da avaliação tecnológica na saúde suplementar. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, na medida do STF, para a gente tentar uma convergência desse processo, mais uma motivação para um processo mais unificado, para que a gente faça. A evidência é uma só, para a SUS ou para a saúde suplementar. Existem, claro, contextos financeiros diferentes de prática assistencial que têm que ser contextualizadas, mas a gente ganharia muito nesse processo, porque certamente o que impacta no SUS vai impactar na saúde suplementar. Então, nós temos que tentar encontrar uma forma de complementariedade nesse processo. E muito obrigado. Acho que ficaram várias questões feitas aqui sem responder. Acho que é um tema que é quase impossível se esgotar em uma hora, mas acho que foi bastante proveitosa essa nossa discussão. Então, gostaria de passar para algumas considerações finais. Se quiseres começar, Clênio, depois Dr. Benizari. Sim. Bom, agradecer, né? Eu acho que a gente tem certamente mais dúvidas do que respostas, né? Do que certezas, mas eu acho que o ponto é isso, né? Volto para aquilo que eu mencionei no início, a decisão, esse simbolismo, né? Que representa esse novo cenário, né? Ou seja, o entendimento unânime dos ministros do Supremo, fazer uma solenidade para celebrar a conclusão do julgamento, e tudo que eu estou falando está no site do Supremo, houve divulgação, enfim. Isso indica efetivamente um novo cenário. Só que a gente não pode esquecer que há um novo cenário para o judiciário, ou seja, um judiciário que vai ter que aplicar uma conduta de autocontenção muito maior, autocontenção judicial, mas de outro lado, uma ampliação, né, dos desafios do Ministério da Saúde. Né? Então, eu quero crer que o Ministério da Saúde tenha essa percepção de que o cenário para ele hoje é muito mais difícil do que o anterior. Porque antes o judiciário acabava, né, sendo uma espécie de cogestor. Bem ou mal, ele era um cogestor. Né? E agora não. Agora está exclusivamente na mão do Ministério da Saúde. Então, para o próximo ano, eu imagino que o Ministério da Saúde tem uma série de medidas, eu quero crer, né, eu quero ser otimista nesse sentido, tem uma série de medidas, por quê? Porque a súmula vinculante, ela não tem como destinatário apenas o judiciário, mas também a administração pública, em todos os níveis, né? Municipal, estadual e federal. Então, ou seja, há uma série de comandos nas decisões do Supremo, nas duas súmulas vinculantes, que vinculam também os gestores. E aí é exatamente esse o ponto, né? Ou seja, a gente tem que virar esse tipo de cenário também, né? Entender, fazer levar ao gestor, ao ambiente, que nós precisamos, né, de uma melhoria, sempre qualificar cada vez mais, dar mais transparência e estabelecer de uma forma clara e republicana, né, quais são os critérios efetivamente que nós precisamos adotar. Volto a dizer, se preenchidos os requisitos, né, o Ministério tem a obrigação de entregar para a sociedade, né? Não é uma opinião minha, é o que disse o Supremo, né? Porque do ponto de vista da legalidade, é exatamente isso que o Supremo determinou. Então, ou seja, há um novo cenário, né? E esse cenário, portanto, eu acho que é um cenário que ele não fecha, mas ele abre uma porta. É essa a visão que a gente precisa ter, como incentivo à sociedade brasileira a construção de uma política adequada da forma como ela está prevista na Constituição. A minha visão também é otimista, porque há necessidade de uma revisão dos processos de ATS. Eu acho que esse momento do STF ele vai deflagrar isso. A gente está vivendo um mundo novo de terapias novas, de novos modelos de estudos. A gente está falando de ensaios, de basket trial, que está analisando a mutação, já não está analisando um único tumor, são vários tumores juntos. Então, mudou a lógica. A gente não pode usar um receituário do passado para avaliar o que está no presente. Nós precisamos dessa reformulação nos processos, nas métricas, e nada melhor do que aproveitar esse momento em que, conforme falou o Dr. Clênio,
O Ministério vai precisar fazer esse movimento, porque é parte do processo do avanço das tecnologias e também do próximo modelo de ATS necessário para fazer frente a essas discussões. Então, eu acho que nós evoluímos muito. Eu me lembro, você estava falando dessa linha do tempo. A primeira reunião que eu participei de institucionalização dessa discussão de ATS, em 2001, a reunião em Brasília, o doutor Gonçalo Vecina era recém-empossado na Anvisa, como diretor-presidente da Anvisa, fez uma reunião com alguns acadêmicos para discutir isso. Falou, olha, a gente precisa começar a formar massa crítica no país para fazer frente a esse desafio das novas tecnologias. 2001. Agora, mais de 20 anos, nós temos desafios ainda maiores e que nós temos que reformar isso. É exemplo do que eu gosto sempre de citar, o exemplo europeu, que está buscando esse caminho de ter novos modelos para lidar com esse desafio, para garantir acesso com qualidade e sustentabilidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Um prazer compartilhar esse espaço com o Dr. Klein e o Dr. Michael. Muito obrigado, Dr. Klein, muito obrigado por se organizar, obrigado a toda a audiência. Acho que foi uma hora que passou bem rápido, a gente conseguiu discutir muito mais do que a gente poderia, mas muito menos do que a gente gostaria nesse período. Reforçar o agradecimento a nossos patrocinadores, PTC, JCR, Ayrton, que viabilizaram, junto com os nossos apoiadores, Febraras e ARTS. Espero que a gente consiga continuar tendo essas discussões e estou por encerrado agora esse webinar. Muito obrigado.